Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Tome Nota, né? Então, nós estamos aqui com o nosso time para comentarmos mais uma lição da nossa revista Ensinando as Nações Jovem, né? Que esse trimestre, você já sabe, nós estamos estudando sobre sexualidade. Esse é o tema da nossa revista. E na lição de hoje, né, nós vamos falar sobre ser solteiro, né? Então, o tema da nossa lição é ser solteiro à luz da Bíblia. E está aqui com a gente um time muito bacana para comentar essa lição de hoje. Queria apresentar para vocês aqui, primeiramente, o autor da nossa lição, João Neto, nosso amigo João Neto, está aqui para participar conosco. Está aqui também o pastor Eberson, E aí, galera? minha querida esposa Larissa está aí também, e a Patrícia. Então, nós estaremos aí durante esse tempo comentando essa lição que o João Neto escreveu, né? E ficou uma lição sensacional. Tenho certeza que todos vocês vão gostar muito de estudar essa lição aí na igreja de vocês. João Neto tá por aí? Quer dar um oi, Opa, João? tô sim. É uma alegria poder estar com vocês aí nessa live, principalmente poder fazer parte desse time aí de escritores da Ensinando as Nações Jovens. Muito bom, muito bom. Sinto muito honrado com isso aí. Bom, João, então, para começar, eu já queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que significa ser solteiro, né? E também como esse estado civil é visto pelas pessoas, né? Esse estado civil de ser solteiro. Então, o que significa ser solteiro hoje? Comenta para a gente aí. Tá, beleza. Bem, o ser solteiro hoje para muitos, na sociedade que nós vivemos, vê isso como algo negativo, né? Vê como algo que não é bom, algo que pode ser incompleto, algo que não significa plenitude na vida, né? E muitas pessoas esboçam muito sentimento acerca disso aí, né? Uns dizendo ser a melhor coisa, por significar às vezes uma maior liberdade, outros achando ser a pior coisa que pode existir, achando ser, né, uma fase onde se vive uma vida incompleta, né? Mas e o mundo, como longe de Cristo, né, titubeia nesses pensamentos aí que são completamente aquém daquilo que é a vontade de Deus para nós, né? Mas nós sabemos que Deus faz tudo perfeito, né? E se ser solteiro faz parte da vida que Deus propôs para nós, então ser solteiro é bom, é bom, né? E isso aí é uma coisa que nós temos que ter já firmes em mente desde o começo. E o que é ser solteiro? Ser solteiro é uma fase da vida, um período da vida. Nós sabemos que nós nascemos, crescemos, né? Reproduzimos e morremos. E nesse período aí, entre crescer e reproduzir, existe essa fase que é solteiro, né? Durante a infância até se casar, que é o tempo onde nós vivemos sem contrair matrimônio, seja vivendo com os nossos pais, ou seja, já com uma certa independência, onde, querendo ou não, nós temos que aprender a viver, digamos assim, sozinhos, né? Mas um sozinho que não é sozinho. Nós somos seres que nos relacionamos. Isso, temos a plena necessidade, né, de estar rodeado de gente o tempo todo. Então, ser solteiro, já de cara, não significa estar ou ser sempre sozinho. Nós somos seres relacionais, né? Então, precisamos estar rodeados de gente aí. Então, para responder a sua pergunta, isso é ser solteiro. E para o mundo, pode achar bom, pode achar ruim, pode louvar, pode denegrir, mas sabendo que é um período da vida que Deus propôs para nós, legal, sendo ele permanente ou transitório. Legal. Se mais alguém quiser comentar aí, pode ficar à vontade, gente. Ninguém. Então, bom, então o João explicou muito bem o que é ser solteiro, né? O que é e como é um mundo, como as pessoas têm visto esse estado civil. Então, trazendo isso para o nosso para a igreja, né? Alguém quer comentar aí para a gente como esse estado civil é visto pelas pessoas na igreja, né? Porque nós temos muitas das vezes alguns jovens que permanecem solteiros por um bom tempo, né?
e aí começam piadinha e alguns comentários na igreja. Então, como que os cristãos, né, como que as pessoas que estão na igreja têm visto esse estado de estar solteiro? Alguém pode comentar para a gente aí? Ô, Natanael, eu acho que a questão do estar solteiro aí é mais uma coisa que as pessoas observam e existe um preconceito, né? Como você falou assim, tem gente que fica solteiro aí por um tempo e as pessoas às vezes podem ver diferente. Sim, mas parece que o ser humano é movido à cobrança, né? É aquela história, se você está solteiro, a pergunta é, quando é que você vai casar? Aí você casa, a pergunta é, quando é que você vai ter um filho? Aí se você tem um filho, a pergunta é, quando é que você vai ter o segundo? E aí, enfim, é um círculo vicioso aí que parece que nunca satisfaz as pessoas ao redor, né? Então, como é que as pessoas veem as pessoas solteiras? Depende. Se for um jovem, né, um jovem universitário, um jovem que ainda está no ensino médio, enfim, elas vão ver esse solteiro com naturalidade. Agora, se há alguém, que já passou dos 30 anos, se bem que hoje, né, digamos que antigamente 30 anos era um fardo. Hoje eu já não vejo mais assim. Tem muita gente que casa depois dos 30, enfim, né? Mas a igreja, às vezes, por ter uma visão um tanto arcaica, às vezes ela pode pensar, ela pode dar a ideia de que chegou uma certa idade, a pressão para casar aumenta, como se todo mundo fosse obrigado a se casar, né? Como se o casamento, a pessoa que não casasse fosse incompleta. Olha, falando como cristã e como solteira, e como mulher também, há uma pressão muito grande sobre a gente para se casar. É como se transferisse a nossa felicidade pessoal para o casamento. Eu não sou feliz sozinha, nunca serei, eu só serei feliz e completa se eu me casar. Então a gente tem muito essa pressão hoje. Só que o que as pessoas não entendem? Que há diversas circunstâncias porque a pessoa está solteira. Às vezes é por opção, às vezes circunstâncias levaram ela a esse estado de solteiro, por exemplo, traição no casamento que resultou em divórcio, às vezes uma doença física que te impede de casar, de se relacionar. Então, assim, são diversos os motivos pelos quais as pessoas estão solteiras e hoje a gente não vê um respeito em relação a isso. Então, as pessoas querem casar os solteiros a qualquer custo, com qualquer pessoa que chegue na igreja ou onde você estiver, no seu ambiente de trabalho, na faculdade, faz uma pressão demasiada para você casar sem respeitar o seu histórico, sem respeitar o porquê que a pessoa está solteira, né? Então, você cria ali uma situação, você cria uma pressão na cabeça da pessoa como se ela fosse obrigada a se casar para ela ser feliz, sendo que não respeita as circunstâncias da pessoa. Eu estava lendo aqui um post um pouquinho mais antigo do pastor Pedro Dutti no Instagram, e ele chama isso de teologia da prosperidade afetiva. De você querer casar à força seus amigos, sendo que às vezes muitos não têm esse chamado para o matrimônio, e eu acredito que na igreja ainda tem essa ideia de que se você não casar, você não é feliz, você é incompleto. E isso, ele diz aqui no post dele, né, que ele fala que quando você fica forçando uma pessoa que não tem chamado para o matrimônio e tudo, você acaba reduzindo essas amizades que você pode desenvolver, amizades verdadeiras, amizades espirituais, né? Que os solteiros têm muito. Então, assim, não veja essa fase de solteirice só como uma fase de parada, de descanso até eu encontrar alguém, né? Eu deveria ver isso como uma fase que Deus me deu e eu tenho que prosperar nessa fase, eu tenho que viver essa fase de forma intensa, com tudo que ele falou. Então, é uma oportunidade de eu estar desenvolvendo amizades e não pensar que a única forma de realização afetiva é o casamento, né? Nós podemos ter outras formas de realização afetiva. E muitas pessoas vão para o casamento por causa dessas pressões e acabam sendo infelizes, né? Não tem esse chamado, ou casam à força com qualquer um e são infelizes no casamento, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de querer ficar forçando as pessoas a quererem casar a qualquer custo. Eu posso falar por experiência própria.
Eu casei com 30. Tive poucos namorados. Comecei a namorar tarde, assim, né? Dos padrões. Meu primeiro namorado eu tinha 21, mais ou menos. Então, eu fiquei um tempo solteira, namorei, fiquei um tempo solteira. E aí, nesse tempo, muitas pessoas ficavam me forçando, falando que eu não amava ninguém. E eu cheguei a ouvir de uma pastora que eu deveria não olhar, não procurar um solteiro, mas sim uma pessoa que já fosse divorciada, uma pessoa que já fosse viúva, porque eu já estava velha. E aí eu não ia encontrar alguém que fosse solteiro para eu poder casar. Né? Eu falo, meu Deus. E hoje eu sou casada, muito bem casada, meu marido não tem história, casei com Ela me solteiro. achou aí, apareci na vida dela. Meu amigo, foi ótimo o nosso casamento. Está sendo ótimo. Com certeza. Um ponto que eu acho interessante levantar dentro da pergunta do Natanael é que ele fala como a igreja viu isso ao longo... como a igreja vê isso, né? É um ponto que podemos dizer que é tão delicado que a própria igreja não teve um pensamento padrão ao longo dos séculos. Quando nós analisamos a história da igreja, ela ficou entre a solteirice e o casamento ao longo da sua história. Quando a gente fala de um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, ele é um pai da igreja ali mais ou menos do ano 160 a 200 depois de Cristo, ele foi um dos primeiros ali a, podemos dizer assim, a exaltar, não é, a situação de solteiro exageradamente. Tanto que ele é pai de um movimento que é o chamado o movimento monástico, um dos pais, né, que são daqueles que iniciam, né, o celibato dentro da igreja, que vai dar origem lá à frente à igreja católica, que é celibatária quanto aos padres até o dia de hoje. Como se ser solteiro fosse uma vocação mais elevada ou mais sagrada do que o casamento. Errado. Isso aí nós temos que rejeitar. Tá? Essa tradição que menospreza o casamento. Né? Muitos acham que o casamento, e a igreja já pensou assim, é como um sexo legalizado, né? Ou uma fornicação legalizada. Não. O sexo é bom dentro do seu tempo. Né? O casamento é bom e é a instituição de Deus para isso. E tanto ser solteiro como ser casado é bom. Né? Um exemplo desse equilíbrio é a própria Bíblia. Como nós vemos na lição, lá em Gênesis 2,18, né? Deus fala que não é bom que o homem viva só. E assim ele vai lá e faz criar a mulher, traz ela à existência. Da mesma forma, quando a gente vai lá para Coríntios 7,1, onde Paulo diz que é bom para o homem não se casar. Ou seja, todos os dois são bons. Não existe um mais elevado do que o outro. Temos que fugir dessa ideia que é errada. Bom, então acho que vocês já até responderam uma pergunta que eu ia fazer aqui, né? Que é se ser solteiro significa um problema a ser resolvido, né? Então, pelo que vocês falaram aí, nós podemos dizer que não é, né? Então, muitas pessoas levantam essa questão não é pecado, né? Justamente. Então, as pessoas levantam tantas questões e criam tantas coisas em cima disso, mas nós vemos que a solteirice não é um problema a ser resolvido, né? Ela não é, na verdade, não é um problema. Eu diria que muitas vezes ser solteiro é evitar um problema que poderia aparecer aí, porque casar errado é pior do que ficar solteiro, né? O ditado popular sempre disse, antes só do que mal acompanhado, né? Então, em muitas oportunidades, se a pessoa permanecesse solteira, ela evitaria um divórcio, ela evitaria problemas gravíssimos que ela enfrenta hoje no casamento. Diferente do que o dito popular diz, né? Você está encalhada, porque você não tem ninguém. Na verdade, você está encalhado. É quando você está num casamento ruim, né? Encalhado é aquele que está ali, não pode sair de jeito nenhum. Quando você está solteiro, você ainda pode arrumar alguém. Agora, se você casou mal, é pro resto da vida, né? Não vai dar para orar para a pessoa morrer, né? Se você for olhar biblicamente falando. Bom, Pastor Eberson, já que está aí, eu queria fazer uma pergunta para você. O Estado Civil, ele tem influência sobre a forma de como nós servimos a Deus? Não. Ser solteiro ou não, isso vai influenciar na forma de nós servirmos a Deus?
sim e não, né? Eu acho que a gente tem que servir independente de qualquer situação, independente de classe social, independente de estado civil, independente de igreja, enfim, nós temos que servir a Deus em todo o tempo, né? É claro que há pontos positivos e pontos não tão positivos. Posso dizer assim, por exemplo, um jovem solteiro, ele tem mais disponibilidade para servir na obra de Deus, para servir, eu diria, na questão do serviço, não no sentido de simplesmente servir a Deus, mas servir a igreja também, né? Agora, uma vez que você está casado, você tem outras responsabilidades. Você não só serve a Deus, mas, por exemplo, o homem, como sacerdote do lar, ele influencia e ele lidera a sua família para servir a Deus, né? E as prioridades também mudam, né? Então, a gente tem que deixar isso bem claro, que muitas vezes nós vemos as pessoas renunciarem o papel de pai, o papel de marido, na desculpa de que precisa disso para servir a Deus, né? E é interessante, né, que na Bíblia não fala assim, deixa a esposa, deixa filho para servir a Deus, fala para deixar pai, mãe, fala para num contexto de discordância, onde os pais não aceitam alguém servir a Deus, enfim, né? Então, eu acho que há pontos positivos e pontos não tão positivos, mas independente de estado civil, nós devemos servir a Deus. É verdade. João Neto, você tem algo a acrescentar com relação a isso? Porque eu achei muito interessante a forma que você abordou esse assunto lá na lição. Então, se você quiser acrescentar alguma coisa aí também. É bastante importante ter essa concepção, porque quando nós olhamos o relato de Jesus, quando ele fala com o eunuco lá em Mateus, ele fala acerca das razões para as pessoas permanecerem solteiras, né? E uma das razões que ele fala é justamente essa que o Eberson levantou, né? Que ele fala alguns que renunciam ao casamento por causa dos reinos dos céus, né? Que são pessoas que não estão, de maneira alguma, por pressão interna ou externa, mas voluntariamente elas colocam o casamento de lado, seja temporariamente, seja permanentemente, a fim, né, de, a partir desse deixar de casar, poder exercer algum trabalho no reino que exige uma devoção obstinada. Isso é bastante interessante. Quando nós olhamos, Jesus escolheu, frente ao seu ministério redentor de ser o nosso Salvador, ser solteiro. O apóstolo Paulo também o fez, frente à grande missão evangelística dele, não só evangelística, mas também como dos grandes compositores do cânon bíblico, ele também escolheu ser solteiro. Não porque ele tinha uma pressão interna ou externa, mas porque ele já tinha noção dessa missão que ele possuía, né? Isso não quer dizer que você precisa ser solteiro para servir a Deus. Da mesma forma, hoje, casado, não é? Com filhos, não existe ministério maior e jeito maior ainda que de servir a Deus, não maior ou menor do que ser solteiro, do que criando bem seus filhos, né? Do que amando a sua esposa, do que dando uma boa educação para os seus filhos. Isso é uma maneira de servir a Deus fenomenal, porque a nossa família é o primeiro ministério. Então, não existe solteiro ou casado. Todos os dois são bons e ambos são posições perfeitas para servir a Deus. Agora, Paulo diz, Jesus diz, cada um conforme o dom que Deus deu. Ou seja, ser solteiro ou ser casado é dom de Deus. E dom, quando ele fala esta palavra, é de carisma. E carisma vem de presente, é algo que Deus dá, é Deus que te dá. Irmão João, eu não sei o que Deus deu para mim. Então, meu querido, vai orar, vai pedir a Deus, para o Espírito Santo, mostrar e deixar claro no seu coração, vai ler as Escrituras, ver o que Deus quer para você. Porque um dom Deus tem para você, ser solteiro ou ser casado. E o Espírito Santo habita em seu coração, uma vez que você aceitou a Jesus Cristo, para saber qual é o presente que Deus tem para você, para poder servir a Ele através disso. Eu Muito acho, bom. só complementando aqui, complementando não, né? Mas reforçando
Existem hoje muitos jovens que falam que não querem casar de jeito nenhum, mas tem a motivação errada. Não é essa motivação que o João falou, né? Não é essa motivação, às vezes, de servir a Deus, ou não, é por uma forma egoísta mesmo, às vezes. Ou medo de se machucar não, eu quero ficar solteiro, eu não quero ter uma família, eu quero curtir a vida, eu quero viajar, eu quero... Então, assim, essa motivação errada, essa motivação egoísta é errado, né? Então, assim, eu acho que nós temos que desejar o casamento ou a solteirice, conforme o dom que Deus deu para cada um, mas nós temos que ter essas motivações corretas dentro do nosso coração. Ficar solteiro de uma forma egoísta por simplesmente não querer ter uma família ou não querer, enfim, né, N motivos, aí eu acredito que seja errado, seja pecado também. Ô, Larissa, Olha, é interessante... um ponto importante Pode falar. Obrigada. Um ponto importante é que, sendo solteiro ou sendo casado, nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, né? Então, nós precisamos manter a santidade no nosso corpo. Então, a gente vê muito, é muito comum o solteiro, como a Larissa falou, egoísta, né? Que ele não quer casar, mas ele utiliza isso para pecar, para viver uma vida de impureza sexual, né? Então, sem levar em conta que o seu corpo também é um templo do Espírito Santo, sendo solteiro ou não. Eu acho que a pergunta que é importante se fazer, né, reforçando o que a Larissa e a Patrícia disse aí, é: por que estou solteiro? Né? Qual que é a finalidade da minha solteirice? Estou solteiro para servir melhor o Senhor? Estou solteiro para não ter despesa? Estou solteiro para ter uma vida centrada em mim? Enfim, eu acho que essa pergunta que deve ser feita, né? Por que estou solteiro? Porque muitas vezes isso é desculpa, né? É igual a pessoa: eu não vou casar porque eu não quero ter que dar satisfação para alguém. Eu não vou casar porque eu não quero ter filhos, misericórdia ter filhos. Enfim, né? Como bem foi dito aqui, a ideia não é essa, né? Então, Paulo, Jesus tinham convicções que eram para eles estar solteiros. Outros não, né? Outros apóstolos, né? Pedro, inclusive, Paulo cita Pedro, né? Eu poderia ter esposa como Pedro tem? Poderia, mas não era o chamado dele, podemos dizer assim, né? Era o chamado de Pedro. Então, acho que a pergunta é essa: por que estou solteiro? Por que permanecerei solteiro? Deus conhece a motivação do coração, né? Às vezes, você quer transparecer que você está solteiro pelo reino, porque seria mais fácil, mas lá no fundo Deus sabe o que se passa lá. Tem que ter cuidado, né? E da mesma forma que a gente tem que ver a motivação do porquê estou solteiro, a gente também tem que olhar a motivação de porque eu estou solteiro e por que eu quero casar? É só uma carência? É só né? A gente tem que almejar o casamento, mas também com objetivos claros dentro do nosso coração, né? Eu vou casar só para mim não ficar sozinho. Eu vou casar só porque a pressão dos amigos tá demais. Eu vou casar, sei lá, por N motivos. Então, a gente também tem que... Sexo, né? Liberar. vou fazer sexo. Então, a gente tem que pensar também por que eu quero casar. Essa questão da carência aí é o tema da próxima pergunta que eu quero fazer para vocês. O João colocou na lição assim: todos temos o desejo de ser profundamente conhecidos e totalmente amados por outra pessoa. Então, eu queria perguntar para vocês: os relacionamentos, eles podem satisfazer totalmente esse desejo, né, de ser amado, de ser conhecido por outra pessoa? Então, muitas pessoas colocam esse desejo, idealizam ali um relacionamento, algo que entra justamente essa questão da carência. Então, os relacionamentos, eles satisfazem totalmente esse desejo? Com certeza não. Jesus, né, que ele que satisfaz todos os nossos desejos, as nossas necessidades, assim, eu entro no casamento com a motivação errada, transferindo a minha felicidade para outra pessoa, é claro que isso em algum ponto não vai dar certo, né? Desculpa te interromper, Everson, pode continuar. Tem uma frase do John Piper, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: Deus será glorificado quando nós estivermos satisfeitos nele, ou seja, quando ele for a nossa satisfação, né? E é por aí, né? Então, nós seremos amados por inteiro, amados na integridade, por Deus, né? Antes da fundação do mundo, Deus nos amou. Então,
se há quem diga que se apaixonou pela primeira vista, Deus amou até mesmo antes da que a gente tivesse vida, antes de que alguém pudesse nos enxergar. Então, a carência, a necessidade de amor pode ser perfeitamente suprida em Deus, acima de tudo, né? Na Exatamente. Larissa, tranquilo. Ela deve ser suprida em Deus, né? Porque se você vai para um relacionamento querendo que o outro te supra, você está indo com uma motivação errada, porque outra pessoa não tem a capacidade de suprir a sua carência, né? Você tem que estar pleno em Jesus, feliz com Ele, porque se você vai para o outro te satisfazer, está errado, né? Não é a motivação correta. Esse ponto é um ponto que nós podemos transcender para a vida inteira e para várias questões da vida, né? Porque ser solteiro ou não, casar ou não, é só uma questão, um desejo dos nossos corações, juntamente com vários outros desejos, como eu vou ter um emprego ou não, eu vou enriquecer ou não, eu vou escolher isso ou aquilo. A pergunta é, para todas essas questões, onde está o nosso coração? Se em tudo isso, em uma namorada, em uma esposa, no emprego, no carro, no dinheiro, no diploma, se a nossa plena satisfação está nisso, então estamos completamente fora da vontade de Deus e seremos extremamente infelizes. Mas, se o nosso coração, antes de todas as coisas, está em Jesus Cristo, que é aquele único e capaz de nos conhecer e nos amar completamente, aí sim nós estamos aptos a fazer as outras escolhas, uma vez que a nossa satisfação plena já está em Jesus. Por isso, se vivemos buscando satisfação nas coisas para preencher a nossa alma, vai dar ruim. E vamos viver infelizes a vida inteira. Enquanto Jesus Cristo não for aquele que nos satisfazer no mais profundo das nossas vidas, não vai funcionar. E só Jesus é capaz de nos satisfazer profundamente e conhecer a nossa vida profundamente. Às vezes a gente pensa assim, né, que uma esposa, uma namorada, é bom porque vou compartilhar com ela a minha vida, ela vai me conhecer profundamente, e a partir disso, desse compartilhamento de rotina e das mazelas mais profundas da alma, eu vou ter alguém para compartilhar. Não. Quem conhece as mazelas das nossas almas, o mais profundo do nosso ser, é Jesus Cristo. E ele é suficiente para nos conhecer e nos amar. Isso é uma coisa que nós temos que ter completamente fixo em nossas mentes. E além disso, nós sabemos que o nosso propósito nessa vida é exaltar a Cristo e render glórias ao seu nome. Se Deus nos chama para uma vida de solteiro, por exemplo, por um certo período de tempo, nós temos que exaltar a Cristo durante esse período. Tá? E seja permanecendo assim ou não, independente da situação, nós temos que ver, tenho eu exaltado a Cristo, solteiro ou casado? Essa é a nossa missão, exaltar e render glórias a Deus, independente da situação. Para tomar todas essas escolhas do centro da vontade de Deus, nós temos que nos lembrar lá de Filipenses 3:8, né? Quando Paulo diz que eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas. Então, relacionamentos, emprego, estudos, tudo isso você tem que considerar como perda, uma vez que você conhece a Jesus Cristo e tem ele como o seu suficiente em tudo. E assim, a partir disso, você está apto e capaz para tomar todas as outras decisões, inclusive de ser solteiro ou não. Olha, só para acrescentar algo rapidinho, eu sei que o nosso tempo está acabando, tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus no meu coração que se transforma em um ídolo, né? Então, se eu caso e coloco a responsabilidade sobre o meu marido, ou o homem que se casa e coloca a responsabilidade sobre a esposa, daquilo que só Jesus faz, daquilo que só Deus faz, eu estou colocando essa pessoa em primeiro lugar e ela se torna um ídolo na minha vida. Muito bom, gente. Pastor Eberson, responde aí para a gente se a Bíblia traz alguma
alguma razão para se permanecer solteiro? Vocês já Seguindo, citaram alguns exemplos aí, mas ela traz algumas razões para isso? seguindo aquilo que o João Neto falou, né, a questão da vocação, né, tem gente que a vocação vai exigir, né, mas a gente não pode tratar isso como obrigatoriedade, né? Então, fala assim, agora você é missionário, então você não pode casar. A ideia não é essa, né? Então, para a Bíblia, sempre que alguém, né, alguém escolhe estar solteiro, como bem foi citado pelo João na lição, foi uma renúncia que alguém fez por amor a Cristo, entendendo que essa situação essa vai facilitar ou vai ajudar a cumprir a missão que ele entendeu ser a sua missão particular. Amém, muito bom. Bom, gente, então a gente está chegando ao finalzinho do nosso vídeo aqui. Eu queria que vocês dessem um conselho para o jovem solteiro de hoje, começando pelo João Neto aí, bem rapidinho, para a gente finalizar. Então, qual conselho vocês deixam para os jovens solteiros? Esse conselho, acho que na conclusão da lição, eu deixei muito claro. Não tenha pressa, porque já dizem que a pressa é inimiga da perfeição, né? E se nós queremos ser perfeitos em Cristo, primeiro vamos consultar qual é a vontade dele para nós, porque a vontade dele é sempre perfeita, né? Então, não tem pressa. Para que ter pressa? Nós somos seres humanos e demoramos, como é sabido, a atingir a maturidade. Nos tempos de Jesus, a maturidade era lá com quase 30 anos. Hoje dizem que a maioridade é com 18, mas ainda é pouco. Então, você que tem aí seus 18, 20, 25 anos, calma, respira, ora, pede para Deus te direcionar, pede para Deus falar ao seu coração qual é o seu dom, seja paciente, tá? E muito mais do que isso, durante a solteirice, é um tempo importantíssimo para você cultivar amizades no meio do povo de Deus, amizades com irmãos dos mais variados dentro da igreja. É muito bom aproveitar a solteirice para conhecer gente. Não que você não vai conhecer quando é casado, mas quando você é solteiro, né, você tem mais oportunidades para fazer isso, tá? Então, meu conselho para você é busque do alto. Procure qual é o dom que Deus tem para você nesse momento. Eu tenho plena certeza que através da Escritura, desta lição, o Espírito Santo vai revelar o seu coração. Amém. Olha, Próximo aí. para os que querem se casar, estejam contentes em Deus em toda e em qualquer situação. Paulo vai falar isso em Filipenses, lá no capítulo 4. Então, esteja contente em Deus. Deus sabe das necessidades, do desejo do coração de cada um. E Ele é poderoso para suprir. No momento certo, isso vai acontecer. Para os que não querem se casar, tem convicção disso, viva uma vida que glorifique a Deus. Tem certeza disso, também viva contente nessa situação. Meu conselho para os jovens é isso: esteja contente em toda e qualquer situação. O que eu ia dizer, os meninos já falaram, mas é só reforçando, né? Não se precipite, aquiete seu coração, não se sinta incompleto por você não ter alguém, por você não estar casado. Você é completo em Deus, né? Deus te fez perfeito e completo. Então você não precisa necessariamente de outra pessoa para você ser completo e para você glorificar a Deus nesse tempo da sua vida. Então, faça o melhor que você pode, que Deus seja louvado em tudo que você fizer, em todas as suas amizades. Aproveite realmente esse tempo para fazer amizades que durem a vida, né? Amizades que ajudam demais na caminhada da vida toda. E é essa a minha palavra. Não se sinta incompleto, né? Não fique buscando no outro o que só Cristo pode te dar. Tudo coopera para o bem, né? Inclusive a solteirice. Que Deus seja glorificado na sua solteirice, viu, jovem? E lembre-se, né, que Romanos 8, 32, se não me engano, né, a partir do 31 ali, vai dizer que Deus deu o seu único filho por nós. Ele não nos dará também todas as coisas? Esse todas as coisas, inclusive, pode ser a felicidade na solteirice ou no casamento, né? Que Deus te satisfaça e que seja glorificado na sua vida, independente do seu estado civil. Independente se você está namorando, se você está casado, se você está solteiro. Amém. Bom, gente, eu queria já agradecer a todo mundo. Foi muito bom o nosso papo aqui.
começando pelo João Neto. João, muito obrigado. Parabéns por essa lição, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muitos jovens solteiros por aí, tá? Muito obrigado também, pastor Eberson, Larissa, Patrícia. Todos os comentários de vocês enriqueceram muito nosso vídeo, foi muito bom. E você que está aí, não deixe de continuar participando aqui do Tome Nota. Então, toda semana nós temos um vídeo aí tratando desses assuntos da nossa revista sobre sexualidade. Tem sido muito bom, tem sido uma bênção. Então, continue participando. Toda sexta-feira tem vídeo novo aí no canal do Comep, da Rede Morada. Então, participe, né? Quando você estiver estudando lá na sua sala da IBD também, tira uma foto lá, marca a gente nas redes sociais, @comepmorada, esteja acompanhando todas as novidades aí, tá bom? Deus abençoe você, até semana que vem. Valeu, gente! Tchau. Falou. Tchau.